Miguel já orou, então nós só temos que glorificar a Deus, abrir a nossa Bíblia e falar dos mistérios, das coisas que Ele tem escondido aqui para nós, porque isso daqui é um tesouro. Quanto mais a gente procura, mais a gente acha. Quanto mais a gente necessita, mais vem a provisão necessária para a gente vencer aquele dia. E é esse tesouro realmente que vai servir de inspiração para a nossa palavra. Glória a Deus. Então eu peço, Senhor, que Tu estejas agora movendo os nossos espíritos. Ó Deus, nele, Jesus Cristo, o princípio da nossa paz. Eu te peço que Tu me dês a sabedoria que vem de Ti, porque não vem de mim. Que desse também a cada um de nós um espírito vivo, um espírito perceptivo à Tua palavra, para que possamos sair daqui felizes, alegres, dispostos, em nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou falar para os irmãos que ontem, quando Elisângela me falou, se o pastor estava perguntando se eu podia pregar, eu disse logo, nem pensei, posso. Não tinha nada na minha cabeça, mas sabia que era um momento que Deus queria de alguma forma que eu estivesse aqui, até porque era a voz do nosso pastor, da nossa liderança, que me vinha fazer o convite, num momento que eu tenho certeza que era um momento de muita tribulação para ele, porque nós sabemos que um dia todos estaremos juntos, nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, mas nós passamos por momentos de tristeza. Jesus passou, se angustiou, chorou, o espírito dele se conturbou no Getsemane, ele suou, ele chorou lágrimas de sangue. Então, eu acho que é uma falsificação a gente dizer, oba, sou crente, tá? Quando o coração sangra, se o coração sangra, a gente diz, Senhor, o coração está sangrando. Se a minha lágrima é de sangue, Senhor, a minha lágrima é de sangue. Mas apesar de tudo isso, nós sabemos que há um futuro à nossa disposição, já preparado para nós, porque nós fomos predestinados a isso. Então, quando eu desliguei o telefone, eu disse, Senhor, de hoje para amanhã. E eu estava trabalhando, porque eu estou tendo que entregar um livro até antes do Natal. Eu disse, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E eu senti, irmãos, dentro de mim, dizendo, fala que vocês são predestinados para mim. E que vocês foram predestinados, e que isso tudo é só uma mera passagem muito rápida. E então eu me lembrei que quando eu perdi meu neto, e eu chorava muito quando acordava, sobretudo, o acordar era uma coisa dramática, porque eu ia me alimentando na fé durante todo o dia e dormia, tomava calmante, tomava remédio, tomava o que, inclusive um psiquiatra me receitou e dormia. Mas quando eu acordava, era um baque, pá! Porque caía a realidade em cima de mim. Então era uma coisa terrível. E eu dizia, Senhor, eu não entendo, porque a Tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E comigo acontece o contrário. Eu vou me fortalecendo durante o dia, mas é o choro que vem pela manhã. O que há de errado nisso? Porque a Tua palavra não pode entrar em conflito. Então eu percebi que o dia do qual o Senhor fala é o dia da nossa existência. Porque um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o choro pode durar enquanto a gente passa o dia da nossa vida debaixo desse sol e dessa lua, que um dia vão ser todos recolhidos e a terra vai ser embrulhada como pano velho. Mas a alegria vem pela manhã do sol que não se põe. Então eu entendi que era dessa manhã que o Senhor falava. E não da manhã que a minha limitação física dizia para mim. E aí eu fiquei melhor. E Ele me deu
esses versículos. Depois, na outra semana, ele me deu outros, que um dia eu sei que ainda vou ter que compartilhar isso com vocês. Porque foi uma experiência viva com Deus. Mas a primeira coisa que ele me deu foi exatamente isso que ele me lembrou ontem. Vamos abrir então em Romanos. Romanos capítulo 8. Do verso 28 ao verso 30. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Amém, irmãos? Isso daqui é uma maravilha, porque nós sabemos que o tempo da glorificação de irmã Landa chegou, como vai chegar o nosso, como já chegou o tempo do meu neto, porque ele morreu em Cristo, como chegou o tempo de muitos dos nossos queridos da nossa família, de pais que se foram, de mães, de irmãos, de filhos, de pessoas que não eram nada nossos, mas que nós amávamos. E sabemos que vai ser assim até o último dia. Mas nós temos uma tranquilidade, porque Deus nos predestinou. E o que é predestinar? Não é uma teologia de predestinação. Na verdade, o que está escrito aqui é que Ele pré-ordenou que salvaria todos que entrassem e permanecessem em Cristo. Compreendem? O plano de Deus não é a predestinação de Ângela, de Landa, de Miguel, de quem quer que seja. O plano de Deus é uma pré-ordenação. Ele pré-ordenou. Ele ordenou antes. Ele ordenou antes de que o mundo se formasse, porque ele é alfa e ômega. Jesus também é alfa e ômega. Então, ele pré-ordenou que salvaria todos que entrassem e permanecessem em Cristo. Houve uma ordem que antecedeu a criação do mundo. Com essa ordem, ele predeterminou salvar aqueles que o amam. Aqueles que obedecem fielmente ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele predeterminou que ele salvaria todos aqueles que o amassem através de seu Filho Jesus Cristo. Está predeterminado. É esse o sentido de predestinação. E como ele é alfa e ômega, o princípio e o fim, ele sabe de antemão todos aqueles que amam e que entram, independente do tempo do planeta, independente das eras e dos anos. Por isso que Jesus, quando orou, ele disse: não peço só por esses, mas peço por aqueles também. Lembra-se? Ele também está orando por aqueles que ainda nem tinham nascido, porque ele é alfa e ômega. Assim, a predestinação, nesse caso, é a predeterminação de Deus a enviar Jesus Cristo
para salvar todos aqueles que nele crescem. Assim como Deus escolheu um povo, que é Israel, de Deus, Deus escolheu um povo, que é o Israel de Deus, através de seu primogênito. E esse, na verdade, é o grande povo de Deus. Se nós abrirmos lá em Efésios, e vamos lá para Efésios, Efésios no capítulo 1, do verso 3 ao 14, podem acompanhar, porque diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então esse trecho aqui em Efésios, ele completa o sentido do que nós acabamos de ler. Existe um plano, e esse plano é Jesus Cristo. Ele viria para fazer convergir. O que é convergir? Na escola a gente sabe que uma reta convergente é a que vai na direção de um determinado ponto, na direção de um determinado lugar. Então Jesus veio para ser a convergência. Nós vamos convergir para ele. Assim como lá no deserto Moisés mostrava a serpente num pedaço de pau e dizendo: todos os que olharem para ela serão curados, mesmo que tenham sido picados. Então ele já ensinava ali, na pré-ordenação de todo o plano de salvação do Senhor, que existe um ponto de convergência, da nossa convergência, daquilo que nós temos diante de nós como caminho, verdade e vida. E é Jesus Cristo. Então o Senhor Deus já sabe de todas essas coisas, né? Ele já tem isso. Agora, é lógico que Deus quer que todos sejam salvos. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. O objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas,
voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem informações tão categóricas. Então, é interessante porque é uma advertência contra o quê? Contra o grande problema, que é você perder o ponto da sua convergência e ir através de blá, 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 de grandes explicações, de efeitos teatrais e de uma quantidade de coisas que nos fazem perder o foco. O que o Senhor quer é que nós estejamos sempre na convergência de Cristo, porque isso está predeterminado desde antes da fundação do mundo. E aquele que não perder esse foco, que encontrou esse foco e que não o perde de visão, esse já pertence aos escolhidos. E aí está a nossa predestinação. Esses são os predestinados. Porque na presciência de Deus, Ele sabe quem somos. E só Ele sabe. Não adianta você achar que existe um irmão, ou bênção, ou glória, ou amado. E às vezes, não te conheço. Não te conheço. Então temos que viver numa verdade interior dessa busca. E isso é muito bom. Porque lá em João, no capítulo 10, então vamos lá para João, no capítulo 10. Versículo 28. Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e eles jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando das suas ovelhas, aquelas que Ele sabe que já o aceitaram e que o vão aceitar até o último dia do planeta. Ele tem um rebanho. E esse rebanho, ele vai entrando no aprisco de pouco em pouco. Cada ano entra um pouquinho mais. E até o último dia vão entrar todos os predestinados para serem conforme a imagem e a semelhança de Jesus. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu não vou buscar aqui, fica para um trabalho de casa dos irmãos, mas façam isso. Você quer saber qual vai ser a sua imagem? Pega lá em Daniel. Não, vamos lá rapidinho. Não vai ser esse vestido de grife, não. Nem essa roupica, nem essa blusa de marca. Vai ser uma marca que nós já carregamos, que a irmã Landa tem, graças a Deus, e que nós vamos poder ver que está lá em Daniel. Deixa eu achar aqui. É no capítulo 10, quando ele está às margens do rio Hidekel. Passou. Quem tiver achado primeiro pode ler. Vamos fazer uma coisa interativa, porque hoje é dia de alegria. A irmã Landa está experimentando coisas que a gente não pode imaginar, porque só no nosso dia que nós vamos experimentar. É lá no capítulo 10, é a experiência de Daniel, quando ele está lá às margens do rio Hidekel, e ele tem uma visão.
ele tem uma visão de Deus através de uma teofania. A teofania está aqui. Capítulo 10, então, a visão do homem vestido de linho. Você sabe qual vai ser o tecido da sua veste? Não vai ser esse produto que não precisa passar. Também não vai precisar passar, não. Porque não vai amassar, não vai estragar, não vai encardir. E ele vê aqui, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E ele vai, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada, não tomei vinho, não botei carne, não me utilizei de nenhum perfume. No 24º dia do 1º mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Essa é a visão. Um corpo sem doença, um corpo sem morte, um corpo glorificado. Um corpo de uma beleza que não ficou nele força, somente eu, Daniel, vi. Mas se vocês forem, eu não ia falar nada disso, mas vamos lá, porque vale a pena. Se vocês forem lá no livro de Mateus, nós vamos ver a transfiguração de Jesus. Quem achar primeiro me diz, que eu não... Alguém já achou? Parábola dos garotos. 17. Eu estou virando de trás, vou achar também. A transfiguração, 17. Jesus chama os discípulos mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, levou-os em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. E aí o que aconteceu? Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, aquele rosto brilhante que Daniel tinha visto, aquelas roupas talares de linho alvíssimas, ou seja, Jesus quis dizer, venham aqui, um instantinho, que nós vamos passar muitas coisas juntos. Mas eu quero de antemão mostrar para vocês como nós somos. Daniel já viu, mas agora eu quero mostrar para vocês. E aí ele se mostra. E tem mais, quando a gente vai lá em Apocalipse, e vamos lá em Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, quando João é levado à ilha de Patmos, e ele está lá, sozinho, isolado dos homens, mas na presença de Deus, ele tem uma visão, e está no verso 9, descrito assim, do capítulo 1, do livro de Apocalipse. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi atrás de mim uma voz muito forte, como de trombeta. Daniel diz que é uma voz de muitas águas, que dizia,
Escreva num livro que você vê e envie às 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Nós temos esse reflexo na carne, no corpo corruptível, que desaparece, que vai desaparecer. Ou, se Jesus vier com os salvos, ainda em carne seremos transformados? Então, ele vê o quê? Ele vê um semelhante a um filho de homem, semelhante a nós, porque essa imagem transfigurada, como essa imagem em Daniel, ela tem a imagem de um filho de homem. Por isso que lá em Gênesis está dito que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Só que com um corpo opaco, porque é carne e vai ficar aqui. Mas que a carne for transformado, nós vamos ser revestidos desse outro corpo. E aí ele diz assim: com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao peito. Repara que é exatamente o que Daniel viu. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Daniel vê os olhos vermelhos, chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha. Daniel diz que era como o bronze assacalado, polido. Numa fornalha, ele aparece polido, brilhante. E sua voz como o som de muitas águas. E quando vi, caía a seus pés como morto. Daniel também caiu aos pés dele. Tiago, Pedro e João também caíram. Essa é a grande experiência. Esse é o nosso corpo. Então, a tristeza da passagem, a tristeza da ausência da carne, da matéria, daquela pessoa que a gente abraçava e beijava, ela é provisória. Ela é muito provisória. Há uma certeza eterna de algo que não desaparecerá nunca. Amém, irmãos? Então, veja bem. Então, depois que nós aceitamos e somos então libertos do pecado e feitos servos de Deus, nós temos que dar fruto para a santificação. Nós temos que dar frutos para a vida eterna. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 22, diz assim, 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Escravos, aí eu dizia, mas nós... O reino não é um reino de escravidão. Durante algum tempo eu perguntava isso ao Senhor, mas eu acho que Deus me revelou e eu vou contar para os irmãos. Escravo aqui não é alguém que está num serviço que não tem saída, que tem que fazer porque pertence ao Senhor. O sentido de que nós somos, como diz aqui a palavra, em Romanos, escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade do seu fim, à vida eterna. Esse tipo de escravidão
não é de suplício. É uma escravidão que está exatamente num projeto comum. O escravo que pertence a um senhor é igual ao outro escravo que pertence ao mesmo senhor, e que é igual ao outro escravo que pertence ao mesmo senhor, e que formam com ele um corpo. Nós estamos no mesmo projeto. Agora, não é mais aquela antevisão de Deus, que exatamente vai continuar até o final dos tempos, mas nós já fazemos parte desta antevisão. Nós também já somos parte para fruto da vida eterna. Nós estamos arrolados como pertencentes, como levando a uma marca. E no Velho Testamento o escravo era colocado no beiral da porta, e o dono do escravo vinha com uma sovela, se ele de livre vontade quisesse servir aquele senhor. Ele era diferente, ele era marcado. E essa sovela é como se fosse um martelo com um daqueles espetos que prende cabelo. Então colocava a orelha do escravo junto da porta e marcava, furava, atravessava a orelha ali na porta. E aquele nunca mais ia sair daquela mão. É esse o sentido. Esse portal é a porta da entrada do paraíso. Jesus foi atravessado e nós somos marcados. Porque quisemos. Como isso só acontecia com o escravo que queria. Mas nós quisemos. E Deus já sabia na sua presciência que nós íamos querer. Ele não faz acepção de pessoas. É esse o sentido. Nós quisemos. Foi de nossa vontade. Nós estamos agora com a marca no umbral da porta do paraíso. E temos aqui, no lugar onde entra a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a marca desse próprio umbral. E no nosso corpo, o selo do Espírito Santo. A partir daí nós fazemos realmente parte de um corpo. É esse o sentido. Não é um sentido de escravidão subalterna. Não é o sentido de uma escravidão de tortura e de chibata. É escravo no sentido de libertação do mundo. Para nos tornarmos parte de um grupo que nunca mais chorará. Aí eu entendi que Deus enxugará do rosto toda lágrima, porque aí será essa grande manhã que vai raiar. Por isso o choro pode durar uma noite. A noite da nossa passagem aqui no mundo. Mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Isso é muito bom. E isso é muito bom porque já estou acabando. Deus não nos abandona. Aqueles que o escolheram, Ele nunca soltará da mão. Há uma esperança que nunca acabará e que será consumada na grande ceia do Cordeiro. Aqueles que morrem em Cristo dormem apenas na sepultura, mas eles têm um futuro brilhante. Diga para o seu irmão, o seu futuro é brilhante. Porque é iluminado por um sol que não se apaga. Você tem, eu tenho, nós temos, escravizados nesse amor,
a liberdade total e um futuro brilhante. Amém, irmãos? Amém. Isso é muito bom. E aí, nós poderemos morrer. Nós vamos voltar ao pó. Mas o registro da nossa individualidade está permanentemente claro na mão, no saber, no coração de Deus. Ele sabe quem são os dele, um por um. E aí não adianta encenação. E quando Jesus vier, os que estão mortos serão acordados. Acordados do sono da morte. E aí, veio o quê? Veio o quê? A alegria da manhã do Senhor. Porque a palavra diz que quando Jesus voltar, ele acordará os que estão no sono da morte. E então aí virá a alegria. Então está certo, glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus não falha e não mente. E o que resta de tudo isso? Para encerrar o que Deus me colocou no coração para compartilhar com os irmãos. O que resta de tudo isso é o amor. Isso é o que não acaba. Nem quando a gente está vivo, isso é o que não desaparece. O amor da irmã Landa permanece. O amor do meu neto permanece. O amor não acaba. O corpo acaba. Mas o amor continua. E é nesse amor que, passada a dor dessa primeira separação, a gente começa a sentir que é bom falar do outro. Irmãos, eu posso dar o testemunho por mim. Quando Felipe morreu, mal eu dizia o nome dele, eu não acabava de falar o nome, eu estava em prantos. A minha carne sofreu muito, a minha alma sofreu muito. Mas a alma vai ficar aqui, mas o meu espírito se regozijava, porque sabia que ele estava com o Senhor. Mas a minha carne e a minha alma sofriam muito. Mas o amor permanecia. E esse amor, aos poucos, foi construindo uma outra realidade. Num determinado momento, eu passei a sentir que era tão bom eu lembrar o Felipe, que eu dizia, lembra quando o Felipe fez isso assim, assim? Lembra o dia disso assim, assim? Lembra naquele dia que a gente foi buscar ele na escola? E eu dizia para o Sérgio perguntou, com quem você gosta mais que pegue você na escola? Eu, sua mãe ou a Naná? Ele me chamava de Naná. E ele disse, a Naná. Ah, amor. Aí Sérgio ficou enciumado. Mas por quê? Porque você vai brigando com todo mundo e não me deixa dormir. E a mamãe tem uma direção perigosa que corta todo mundo, faz um solavanco e me acorda. E a Naná vai devagarzinho, eu durmo o tempo todo. E aí isso é bom. Deus nos emprestou ele, para a gente poder contar isso em amor. E aí o amor vai fazendo com que aquela pessoa volte a ocupar o seu espaço. Sabe por quê? Porque o amor nunca acaba. E ela passou a ocupar aquele espaço. E ela agora não passa mais. E ela continua. Deus é bom. Deus é bom. E aí, irmãos, quando a gente fala em amor, a gente tem que lembrar de 1 Coríntios. Quando a palavra nos diz que ainda que eu fale em línguas, se não tiver amor, eu nada sou. Me diz que o amor é paciente. Me diz que o amor nunca perece. Nunca. A alma morre, o corpo morre.
O amor do Felipe para mim continua. O amor de mim para o Felipe continua. O amor da Landa pela família continua. O amor da família pela Landa continua. O amor da Landa por essa igreja continua. O amor dessa igreja pela Landa continua. O amor nunca acaba. Tudo desaparece. Profecias, tudo desaparece. A nossa vaidade pessoal, tudo isso tem de acabar. Mas o amor nunca acaba. E aí diz assim no verso 12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo escuro, como um espelho. Mas então eu verei face a face. Ou seja, o que eu vou dizer mais? Eu não tenho de mim mais nada para dizer. Só se Deus revelasse alguma coisa muito especial. Porque tudo que eu vejo, como que os irmãos veem, nós vemos através de um espelho, em enigma. Mas glória a Deus, que diz aqui assim: agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, porque então verei face a face. E então não perguntarei mais nada. Porque eu saberei antes de perguntar, assim como Deus sabia que eu era dele, antes mesmo de eu nascer. Eu saberei de tudo antes de perguntar. Por quê? Teremos sido transformados à imagem dele. Então saberemos também alfa e ômega, o início e o fim. E viveremos em plena vitória, em pleno gozo, todos juntos. E o amor prevalecerá. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar essa manhã.